Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para visitar as mais diferentes regiões do país e verificar o desenvolvimento das lavouras. Quem vai conversar com a gente nesse momento é o Vitor Geraldo Gaiardo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, lá no estado de Goiás, e vai contar para a gente um pouquinho como é que está o desenvolvimento da safra de soja 2021 até o momento. Então seja muito bem-vindo, Vitor, é um prazer sempre tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é um prazer muito grande para a gente também poder compartilhar com vocês aí as notícias aqui do agro aqui da nossa região. Vitor, da última vez que a gente conversou, lá no final do mês de outubro, o plantio estava avançando bem aí no município, o produtor implementando a sua lavoura. Como é que foi a reta final de trabalhos? O produtor conseguiu terminar a sua semeadura sem maiores problemas? Plantou, a nossa região aqui, específica aqui de Jataí, correu bem, assim, foi plantado dentro da janela, um pouquinho de atraso, foi pouca coisa, não foi um atraso muito expressivo, né? E tivemos agora um pequeno veranico aí de 12 dias aí, em algum lugar 15 dias, né? Deu uma certa prejudicado, mas nada tão significativo, né? Algumas questões de replante muito pontuais aqui também, alguns locais, foram pequenos, né? Aqui em Jataí. Na redondeza aqui, regiões mais novas aí de abertura, indo aqui pela BR 158, que vai aí em direção à Barra do Garças, aí já pega a região do chamado Mato Grosso Goiano, aí já tivemos um pouco mais de problemas. Aí já atrasou bastante, atrasou muito o plantio, ainda tem áreas sendo plantadas, né? E o veranico pegou valendo, aí houve bastante replante, não assim tão expressivo como a gente vê falar lá no Mato Grosso, tá? Mas houve também bastante questão de eventos de replantes, né? E ainda não concluída, naquela região ainda não concluído bem 100% do plantio. E aí, Vitor, com esse plantio dentro da perspectiva para o produtor aí de Jataí, como é que fica nesse momento as perspectivas de produtividade, de produção? Segue sendo considerada uma boa safra até esse momento? Sim, no geral vai ser uma boa safra, tá? Vai ter uma pequena perda. Assim, a gente esperava que não tivesse nenhum problema, né? Mas já tivemos um pequeno problema, um pequeno veranico. Eu não sei, tomara que não tenha outro evento para frente, né? Que em janeiro sempre é um mês perigoso, que pode dar algum outro veranico e pegar na época de enchimento de grãos aí, que é mais crucial, né? Então agora na época vegetativa ainda, se a planta nasceu bem, ainda aquela suporta, né? E depois com a chuva ela recupera um pouco, mas essa soja mais precoce acaba tendo uma pequena perda, né? Então nós já temos assim, vamos dizer, uma pequena, já capitalizamos uma pequena perda aí, tá? Mas nada assim que seja tão expressivo que vai comprometer o rendimento do produtor. E com esse plantio sem grandes atrasos, como é que fica a questão para a janela da segunda safra no ano que vem? O produtor aí de Jataí vai ter boas condições para plantar o milho safrinha dentro de um bom período? Vai sim, vai. Assim, a janela de plantio foi praticamente dentro da adequada, então nós teremos a questão do plantio da safrinha, a previsão de plantar dentro da janela ideal, né? Quase que 100% das áreas. Claro que lá vai depender também na época da colheita, se o tempo nos ajudar, porque se não houver atraso por excesso de chuva. São coisas que são inerentes à nossa atividade, então a gente pode contar com a coisa a hora que o grão estiver armazenado depois dentro do armazém. Antes disso são meras especulações e nós não mandamos, são variáveis que independem da nossa capacidade. Então, aquilo que nós podemos controlar, a gente faz da melhor forma possível. Porque depende de Deus, ele que
quem manda em nós e temos que esperar que Ele nos abençoe e que nos dê aí boas condições de cultivo. E olhando agora para o mercado, como é que avançaram as vendas, as negociações dessa safra de soja? O produtor aí de Jataí vai tendo boas condições para ter rentabilidade nessa safra? Coisa que a gente também não esperava, eu já comentei anteriormente também, muita negociação feita cedo, né, travamento, né, e quando a soja estava num preço bem abaixo, então muita coisa travada aí, na faixa de 87 a 90 reais, 95 reais, né, e depois aí a soja chegou aí a mais de 130, mas aí são coisas feitas, coisa do mercado, então... infelizmente teve muito contrato, ao ritmo de mais de 50% da safra já comercializado, também tem 60%, e num valor que podia ter sido melhor. Mas cada um fez o seu negócio dentro daquilo que na época precificou as coisas e achou que para travar custo tinha que ser feito, e uma vez feito tem que ser cumprido, né? Então é isso aí. A gente não tem como acertar no olho da mosca. Então, tomara que a gente consiga colher bem e que tenha uma sobra para poder vender num preço melhor. E aquilo que foi feito naquele preço mais abaixo, que seja cumprido, que todo mundo cumpra e consiga colher para cumprir com seus compromissos e que sobre um pouco para comercializar num preço melhor. Vitor, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse cenário para as lavouras aí na região de Jataí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É só desejar a todo produtor rural brasileiro que continue essa missão nobre, né, que é produzir alimento para alimentar não só o Brasil, mas o mundo, né? Nós hoje somos responsáveis por alimentar quase 1/3 da população mundial. E que Deus nos abençoe, que tenhamos aí uma boa safra, é o que a gente almeja, né? E que todo produtor consiga honrar esses compromissos e que atenda suas expectativas. Muito bom dia a todos, foi um prazer conversar com vocês. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra por aí. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado. O Vitor Geraldo Galhardo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para explicar um pouquinho o desenvolvimento da safra de soja 2021 até o momento lá na região. Segundo o Vitor, os trabalhos de plantio foram encerrados no município de Jataí sem grandes problemas. Houve um pequeno atraso no começo desses trabalhos, mas de maneira geral o produtor teve boas condições de plantio. Uma ou outra área sofrendo um pouquinho mais com falta de chuvas, com necessidade de replantio. Nesses últimos dias, a região passou ali entre 10 e 15 dias sem chuvas, o que prejudicou um pouquinho esse desenvolvimento inicial das lavouras, mas a chuva voltou e as perspectivas seguem sendo boas. O Vitor destacando que perdas devem aparecer na hora da colheita. Então, aquela expectativa muito grande de produção que se tinha inicialmente deve ser um pouquinho reduzida, mas ainda é preciso aguardar mais tempo, verificar como é que essas lavouras vão se desenvolver, principalmente no mês de janeiro, onde grande parte dessas áreas estarão aí no enchimento de grãos, a fase que a planta precisa de mais água para garantir essa produção. Vitor também comentando que o plantio dentro do esperado deve garantir uma boa janela para a segunda safra de milho em 2021. Grande parte das lavouras vão ficar dentro da janela ideal e aí também aumentando as perspectivas para a segunda safra do ano que vem. Olhando para o mercado, Vitor destacando que quase 60% dessa produção de soja já foi negociada, com preços entre R$ 87 e R$ 95 em média, quando nesse momento a soja alguns momentos atrás, a soja bateu até mais de R$ 130 lá na região. Vitor destacando que, apesar de ter ganhado menos do que poderia nessas vendas, o produtor fechou essa comercialização dentro de preços interessantes, que representavam uma boa relação de troca, então a perspectiva é positiva para o produtor de Jataí nessa safra de soja, pelo menos até esse momento. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.